por favor, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Eu quero destacar nessa noite dos versículos 10 a 13, mas nós vamos ler até o versículo 18. Efésios capítulo 6, 10 a 18. Mantenha a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 6, 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Dizem que durante a Segunda Guerra Mundial, um líder britânico reuniu os seus soldados antes de uma batalha contra a Alemanha nazista e disse as seguintes palavras: o que eu tenho para oferecer nessa batalha é sangue, suor e lágrimas. E dizem que ele venceu. O nosso general, que é Cristo, um dia foi para a cruz do Calvário e lá ele ofereceu sangue, suor e lágrimas. Diz a palavra de Deus que ele despojou dos principados e potestades, venceu a guerra, mas isso não quer dizer que não exista uma batalha. Eu quero dizer para vocês nessa noite que existe uma batalha na vida cristã, e essa batalha se chama uma batalha espiritual. Existe uma batalha. Algumas pessoas comparam a igreja com um hospital, onde as pessoas chegam machucadas e precisam ser tratadas, precisam, quem sabe, passar um tempo no soro, curando as feridas, se fortalecendo. Mas é interessante, irmãos, que ninguém saudável fica tomando soro a vida inteira. Alguém fica? É por isso que eu gosto mais da ideia da igreja como um exército. É mais bíblica. Você encontra na Bíblia a ideia de guerra, a ideia de combate. Existe na Bíblia uma linguagem militar. Apesar da igreja ter esse aspecto, sim, de hospital, de estar recebendo alguém machucado, tratando, mas não pode ficar toda a vida no hospital. Você precisa entender que nós estamos em uma batalha. E a igreja, ela parece mais com um exército, o exército do Senhor Jesus. O pai do famoso pastor John Stott ficou sem conversar com seu filho durante muito tempo, porque na época do alistamento militar, o pastor John não quis se alistar. Ele era uma pessoa assim, mais pacifista, segundo aqui e ele então não quis. Os anos se passaram e o seu pai então se reconciliou com ele e um dia foi ouvir o John Stott pregar. Queridos irmãos, no momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos alistados no exército do Senhor Jesus. Nós não temos a opção de não querer participar dessa batalha. Não temos. Nós participamos de uma batalha espiritual. Paulo disse no final da sua vida: eu combati o bom combate, guardei a fé.
A Bíblia então diz para nós que essa é uma batalha espiritual e é contra Satanás e os seus servos. Presta atenção nisso, que é preciso entender com quem nós estamos lutando. E a Bíblia vai dizer que é contra Satanás e os seus servos. E o início desse texto, ele é uma convocação para nós. É como se Paulo dissesse o seguinte: acorda! Nós estamos numa batalha, existe um inimigo, existe uma luta que está sendo travada e nós precisamos estar alertas. É isso que Paulo começa o texto dizendo. E como nós vamos nos preparar então, irmãos, para essa batalha espiritual? O que o texto diz aí? Olha para o texto: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força para essa batalha não é, irmãos, humana. Nós somos fortalecidos no Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós não lutamos com armas carnais, da imaginação humana. Se é uma luta espiritual, nós precisamos entender que armas carnais não têm valor nenhum. Em outro momento, a palavra de Deus diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. As nossas armas não são tiradas da imaginação humana, mas infelizmente, a igreja, muitas vezes, quer lutar contra esse ser espiritual usando armas carnais. É por isso que você encontra propaganda de rosa ungida, você encontra propaganda de toalhinha, alguém que enxugou o suor, e aí você leva para casa como aquilo ali pudesse lutar contra o diabo, te proteger do maligno. Um copo de água em cima da televisão, isso tudo são armas carnais, que não têm valor nenhum. Nessa batalha espiritual, deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 não te protege de nada. Não tem poder nenhum deixar a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 90, se você não confia no Deus do Salmo 90. Quantas vezes, meus irmãos, nessa batalha espiritual, nós entramos nela cheio de superstições, com armas carnais, e o diabo ri dessas coisas. Ela não tem poder nenhum contra as ciladas do diabo. Queridos irmãos, o diabo não é uma lenda. O diabo não é uma lenda. Precisamos ter consciência disso. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, somente Deus está em todos os lugares. Ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas, somente Deus conhece todas as coisas. E ele também não é onipotente, ele não tem todo o poder, somente Deus tem todo o poder, mas a Bíblia diz que ele tem poder. Mas a Bíblia diz que ele não trabalha sozinho. A Bíblia diz que existem demônios. Jesus um dia expulsou da vida de um homem uma legião de demônios. O diabo não é sábio, irmãos, o diabo é velho. Ele é antigo. Ele é observador. E é preciso entender essas coisas. E existem dois extremos que nós não podemos cair, como cristãos, como alguém que tem a mente de Cristo. E o primeiro extremo é achar que tudo é o diabo na vida. Tem pessoas que vivem assim. Quando chega o horário de vir para a igreja, aí não está achando o sapato, aí vai falar: o diabo escondeu meu sapato para me chegar atrasado na igreja. Ô irmãos, quantas vezes a dor de cabeça vai falar que foi o diabo que botou a dor de cabeça? Uma aspirina, que se você tomar aspirina resolve aquele problema da dor de cabeça. E há um perigo quando nós damos tanta ênfase ao diabo e esquecemos de pregar Cristo. Infelizmente existem alguns pastores que, se Deus tirar o diabo, ele não tem nada para falar para a igreja, porque só fala sobre o diabo. Mas existe um outro extremo também tão perigoso quanto esse, que é achar que o diabo é uma barata tonta, achar que ele nem existe, achar que é uma lenda. Isso é conversa. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, querendo nos devorar. Não é isso, Rogério, que nós vimos hoje? Ele existe, né?
Ele não é uma lenda, irmãos, ele arma ciladas. Por isso, o que o texto diz? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo estava preso. E possivelmente ele estava diante de um soldado, quando ele escreveu a armadura. Olhando para aquele soldado, o capacete, o cinto, o calçado. E ele então, ele traça ali a armadura do crente. E é preciso entender que essa armadura, ela é de Deus, não é nossa. E ela deve ser usada para ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui, no original grego, ela traz a ideia de métodos. O diabo usa métodos. E com cada pessoa ele usa um método diferente. Preste atenção nisso. Depois de tentar Jesus, lembra no início do seu ministério? Olha só o que o texto diz. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ele tem estratégia. Não, agora não. Não é agora. Vou esperar uma oportunidade. É por isso, irmãos, que o mal não é apenas a ausência de bem. Porque às vezes nós interpretamos o mal assim. O mal é a ausência de bem. Não existe o maldoso. Existe o maligno. Existe alguém que é maldoso e que tem métodos para te atrair e te prender. E a Bíblia então diz para nós o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos numa batalha e precisamos entender com quem não devemos lutar e quem é o nosso inimigo. Primeiro, não é contra carne e sangue. Ninguém em sã consciência vai para uma batalha sem saber quem é o inimigo. Imagina, você está numa batalha, com quem que eu tenho que guerrear? Não sei. A Bíblia então diz com quem não devemos guerrear. Porque quando nós não entendemos isso, corremos o risco, irmãos, de lutar com os aliados, de lutar com os nossos companheiros, com os soldados do mesmo exército. E aí, sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós não combatemos o bom combate. Quantas vezes nós estamos lutando contra a nossa família? Quantas vezes nós estamos lutando com os irmãos? Há muitas pessoas feridas por pessoas do mesmo grupo. O próprio soldado ferindo o soldado do mesmo exército. E Paulo diz: olha, preste atenção, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades. E porque a nossa luta então não é contra carne e sangue, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Versículo 13, olha aí, o que diz o versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é algumas peças, toda a armadura de Deus, é uma armadura completa, dos pés à cabeça. E eu não pretendo tratar de maneira detalhada aqui cada peça dessa armadura, mas a Bíblia diz que as peças não são carnais. Quais são as peças dessa armadura? São a verdade. O diabo é o pai da mentira, irmãos. A verdade, a justiça de Cristo, o evangelho da paz, a fé, que é o nosso escudo para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Um soldado tinha um escudo que ele molhava, e quando vinha aqueles dardos inflamados, que é aquelas flechas molhadas no pinche, colocava fogo, e vinha sobre ele, ele apagava aquela flecha que vinha. Os dardos inflamados do maligno é o campo das ideias. E quantas vezes nós estamos preocupados com o frango da macumba na esquina? Não, irmãos. A Bíblia diz dos dardos inflamados do maligno, mas também fala da palavra de Deus, a oração, e isso não são invenção humanas,
não é inventada pela imaginação do homem, mas é de Deus. Aquilo que eu e você conhecemos. A espada, que é a palavra de Deus. E eu preciso revestir de toda a armadura de Deus. Mas presta atenção no que o texto diz. Para que possais resistir no dia mau. Jesus diz que todos os dias são maus. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas presta atenção, existe o dia mau. E a Bíblia nos alerta nessa noite. Existe o dia mau, que não quer dizer um dia de 24 horas. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. E como nós não sabemos qual é o dia, o que a Bíblia diz? Nós precisamos estar preparados. Armadura intacta. Você lembra de alguém na Bíblia que enfrentou um dia mau? Tenho certeza que você lembra. Jó. Um dia, tranquilamente na sua casa, acordando de madrugada para interceder pelos filhos, chega uma notícia, de uma hora para outra: ô Jó, roubaram os boi tudo, Jó. E foi falando, daqui a pouco chega a pior de todas. Os meninos estavam tudo juntos, Jó. Morreu todos os seus filhos. Uma hora para outra. E Jó, porque estava bem armado, com a sua armadura intacta, ele adora a Deus, dizendo: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não parou aí, o dia mau de Jó durou um pouquinho mais. Depois de perder os filhos, veio também o problema na saúde. Então, irmãos, o cristão, temente a Deus, consagrado, dedicado, que se desvia do mal, enfrenta o dia mau. Existe um dia mau, um dia difícil. Em toda batalha existe aquele dia em que o general diz assim: o ataque é hoje. Não tem isso? Hoje que é o dia do ataque, e a Bíblia chama esse dia do dia mau. É um dia, irmãos, em que é dada uma ordem no andar de cima que nós não conhecemos. E aí vem aquela ordem assim: chumbo grosso no Bruno hoje. Chumbo grosso. E aí você, ao acordar, começa a estranhar algumas coisas. Nesse dia parece tudo dar errado. Até o cachorrinho de estimação costuma achar ruim com a gente nesse dia. As coisas começam a não funcionar direito. Eu não sei se tem alguém aqui passando por esse dia mau, ou se você já passou, já experimentou um dia mau. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos estar preparados para isso. Como? Com a verdade. Porque nessa armadura está lá a verdade, a primeira coisa. Entenda uma coisa: a mentira, irmãos, ela vem do diabo. É por isso que na sua armadura precisa estar a verdade. E a verdade é a verdade de Deus, independente de quem fala. Entenderam isso? Até alguém que não é servo de Deus, se falar a verdade, aquela verdade ela vem de Deus. Porque a verdade de Deus, a mentira, ela é do diabo. Mas também é preciso estar com a justiça de Cristo, onde a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas nessa armadura também é preciso ter fé. É preciso a palavra de Deus, que é a espada, a arma de ataque. Como também a oração. E as nossas armas não são carnais. A vida cristã, queridos, ela não é um passeio no parque de diversão. Não. Há uma batalha espiritual. Ontem foi um dia muito difícil para mim, confesso para vocês. Dificílimo. Visitando dois abrigos de pessoas que estão se recuperando de drogas. Que coisa difícil, irmãos. Pessoas jovens com a vida paralisada, porque não consegue voltar para o convívio, não consegue trabalhar, não consegue conviver com a família. Que coisa difícil, portas fechadas o tempo todo.
quero fazer algumas aplicações desse texto. Preste bastante atenção, de que lado você está? Jesus disse assim certa vez: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou você está alistado no exército do Senhor Jesus, ou você está no exército de Satanás. Não tem jeito. Não tem, irmãos, neutralidade nisso. Há muitos anos atrás existia um quadro, na roça, não sei, na cidade eu nunca vi, mas lá nas casas da roça tinha isso, onde que a pessoa chegava diante de um quadro e tinha duas estradas, e a pessoa estava aqui, escolhendo qual estrada que ele iria entrar. Não existe isso. Ou você está num lado ou você está no outro. Conta-se a parábola de um jovem que estava um dia em cima do muro. Do lado do muro, estavam lá os pregadores, os missionários, os irmãos gritando: desce do muro, jovem, desce do muro. Do outro lado estava lá o diabo sentado tranquilamente. E aquele jovem em cima do muro ficou assim: gente, por que o diabo não me chama para ir para o lado dele? E ficou naquela, e o pessoal chamando: desce do muro. Daqui a pouco ele falou assim: quer saber, eu vou perguntar ao diabo: ô diabo, por que você não me chama para ir para o seu lado? Sabe o que o diabo diz? O muro que você está é meu. Enquanto você permanecer em cima do muro, você me pertence. Não há neutralidade, irmãos. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Diz que era uma época de carnaval, certa vez, um grupo estava na igreja, o outro pessoal na rua, fantasiado. Começou a chover muito, entrou um homem fantasiado de diabo na igreja. E aí, queridos, quando aquele homem fantasiado de diabo entrou na igreja e faltou luz, o pessoal saiu correndo. Quando a luz voltou, a pessoa fantasiada de diabo estava do lado de uma senhora que não conseguiu correr. Ela olhou para aquele diabo e falou assim: ó, nós dois somos assim, tá? Irmãos, não tem ninguém neutro. Não tem como servir a dois senhores. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. É assim que a Bíblia funciona. E eu te pergunto: de que lado você está? Porque vai chegar um dia que Jesus vai dizer o seguinte: olha, à minha direita esses, à minha esquerda aqueles. Não tem jeito. Não existe um local assim para ficar no meio se purificando, não. A Bíblia só diz de céu e a Bíblia só fala de inferno. Só tem esses dois lugares. E para estar com Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele como o único e suficiente Salvador e Senhor. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. A segunda aplicação que eu queria fazer é que, se você já é um soldado de Jesus, entenda uma coisa: você tem um inimigo declarado, e é o diabo. Não baixe as suas armas, não tire a sua armadura, não podemos distrair. E é interessante que a Bíblia não manda ninguém ter medo do diabo, não manda. A Bíblia manda você resistir a ele, porque ele vem com ofertas. Lá no Éden, ele chegou para aquele casal e disse: olha, vocês são imagem de Deus, mas olha, já pensou ser igual a Deus? O diabo se aproximou de Jesus, irmãos, e disse assim: tu és filho de Deus, passando fome? Transforma essas pedras em pães. O diabo sempre apresenta para a gente uma bandeja, um caminho fácil, um atalho. Ele não conhece o caminho, ele apresenta sempre para a gente atalhos. E nós precisamos ter discernimento, porque, como eu disse para vocês no início, o diabo não é sábio, ele é velho, ele é observador, ele observa os nossos comportamentos. Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Existem demônios. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento para entender o que está muitas vezes por trás
de algumas situações que nós enfrentamos, se não é a antiga serpente querendo nos oferecer situações. Mas eu tenho mais uma aplicação também. O diabo tentou Jesus. É muito interessante que Jesus não usou uma palavra assim de repreensão, dizendo assim, está amarrado. Não, Jesus não falou nem isso. Nenhuma vez Jesus disse assim, está amarrado, ô cão. Não. O que Jesus fez para resistir ao diabo? Está escrito. Está assim na palavra. E esse Jesus, sabe o que ele me ensinou e te ensina também nessa noite? A orar. Na oração do Pai Nosso, sabe qual o pedido que ele nos ensina a fazer? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal ali é o maligno. Livra-nos, Senhor, do maligno. Sinceramente, qual foi a última vez que você fez essa oração? Deus, me livra do mal. Se você entende que você está numa batalha, você não vai ter, todos os dias você vai dizer, Deus, me livra do mal. Não me deixes cair na tentação. Há um inimigo. Esteja preparado para o dia mau. Existe o dia mau. Quem sabe quando você perceber que alguma coisa está errada, não está funcionando. Quem sabe é o momento também de conferir a armadura. A armadura está ok, está tudo certinho. A verdade está... Como eu estou em relação à verdade? A minha fé, a palavra de Deus, a minha vida de oração. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. É uma questão de tempo. O diabo já está com a cabeça amassada, esmagada. Mas essa mesma Bíblia diz que ele existe. E ele é como um leão que ruge querendo nos devorar. E a palavra de Deus diz assim para nós em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção. Para resistir ao diabo, você precisa se sujeitar a Deus. Não vai lutar com o diabo confiando na sua força, não. O Pedro, aquele Pedro da Bíblia que você conhece, o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa que confiava muito na sua força. Um dia Jesus chegou para ele e falou assim, Pedro, o diabo quis te peneirar, cara, mas eu roguei por ti. É por isso, irmãos, nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos humilhar sob a poderosa mão do Senhor, e Ele fugirá de nós. Que Deus nos ajude, que todos os dias nós possamos começar o nosso dia pedindo, Senhor, me livra do maligno. Que todos os dias nós possamos analisar como está a armadura de Deus na nossa vida. A nossa vida de oração, a palavra de Deus, descansar na justiça de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, a nossa fé, a verdade. Que Deus nos abençoe.